De volta nesta preparação que tem como objetivo deixar você super preparado para a aprovação. Eu tenho certeza que o resultado positivo virá. Disciplina, consistência, foco total e, a depender de história de Sergipe, você vai gabaritar, você vai se sair muito bem. Então vamos lá. Na missão 1, eu falei sobre o contexto do processo de colonização desse território, que hoje chamamos Estado de Sergipe, destacando os estudos sumários, né, sobre as chamadas economias fundadoras, a extração do pau-brasil, o gado, a criação do gado, a pecuária, né? E em seguida destaquei também a importância da economia de subsistência, além disso, o século XVIII, a questão da produção açucareira. Vamos aí dar continuidade, trazendo mais detalhes sobre essas economias fundadoras. Sergipe no século XVI. Olha, século XVI, aqui o contexto da colonização portuguesa, aquele desejo de encontrar um lugar para explorar. O foco será século XVI, Bahia, certo? Será a Bahia e também será Pernambuco. As capitanias mais prósperas. Ah, professor, e a capitania de São Vicente? Pessoal, ao comparar a grandiosidade, questão da extensão territorial, em relação ao quantitativo de engenhos, já no final do século XVI, na Bahia e em Pernambuco, de fato, não tem como aí você deixar de colocar Bahia e Pernambuco como os destaques na produção açucareira. É tão tal que eu trouxe aquela visão, na última aula, que Sergipe, esse território, do ponto de vista estratégico, vai ser fundamental a coroa ter controle sobre esse território, porque justamente faz a conexão entre essas duas prósperas capitanias, certo? Então, ao longo do século XVII, Sergipe não acompanhou o mesmo surto de desenvolvimento dessas duas capitanias. Obviamente, até porque o foco da própria coroa portuguesa será Pernambuco, será a Bahia. Daí, quando se fala em agroexportação, aí vamos lembrar, né? Você que já estudou história, um pouquinho da história de Pernambuco, um pouquinho da história da Bahia, um pouquinho da história do Brasil, com certeza vai lembrar do plantation. Plantation, latifúndio, monocultura, mão de obra escrava e o produto voltado para exportação. E justamente esse é o destino, tá? Esse é o destino da produção açucareira. Destaque para Pernambuco e também para a Bahia, certo? E não esqueça que eu falei que Sergipe se torna um apêndice da Bahia. E conquistar essas áreas, a conquista é fundamental, até porque havia ameaça estrangeira nesse território sergipano, ameaça aí dos franceses, e na verdade, ao falar sobre a história da Paraíba, também a gente fala um pouquinho sobre a ameaça dos franceses, ao falar sobre a história de Pernambuco também, então os franceses, através dos piratas corsários, não só os franceses, mas os próprios ingleses, né, ameaçavam essa conquista, esse território. Daí Portugal vai ter que definir, vamos ou não colonizar esse território. É quando vem a ideia do regime de capitanias hereditárias. Em relação à economia fundadora no século XVI, e aí com foco na história de Sergipe, a primeira atividade foi a criação de gado. Então, falar sobre economias fundadoras em Sergipe, aqui já vamos citar a pecuária, certo? No processo pós-conquista, uma vasta área servirá justamente para a criação de gado. Ah, e os gêneros alimentícios? É quando você vai colocar aqui, olha, economia de subsistência, consumo imediato, certo? É hoje, né, pessoal? Você chega ao Sergipe, ao estado de Sergipe, uma farinha,
uma boa farinha, né? Tradição do Nordeste tudo, praticamente, né? Uma boa farinha aí para você acompanhar aquele feijão, aquele arroz, ô maravilha. Então, o gado se espalhava pelas margens do rio ao longo do território, destacando o rio da integração nacional, o rio dos currais, que é o Rio São Francisco, certo? É tão tal que, ao falar sobre a divisa, né? Falar sobre a divisa entre Sergipe hoje, né? Atualmente, e Alagoas, você tem a referência do Velho Chico, certo? Os produtores de gêneros alimentícios, de igual forma, plantaram em lugares mais distantes de São Cristóvão. E não era um produto monocultor, um caso, né, um único produto. Porque geralmente essa agricultura de subsistência, você tem mais de um produto sendo desenvolvido, certo? Então aí você tem justamente essa situação e ao mesmo tempo fugir da alfândega, né? Porque tudo aquilo que é produzido na colônia vai ter um valor, vai ter uma taxação. Daí esse produto um pouquinho mais distante de São Cristóvão, justamente para a situação de uma maneira de buscar, né, uma alternativa para fugir dessa alfândega, certo? Então, diante desse cenário, você percebe que já há uma circulação no século XVII, já há uma movimentação econômica interessante em Sergipe, né? E destacando justamente São Cristóvão. As riquezas serviam a um mercado global, no caso aqui, aquela lógica, pessoal, que não tem mistério. A colônia ela é subserviente à metrópole, à coroa. Tudo aquilo que é produzido tem um destino Lisboa. Esse destino aqui, olha, é o que a gente chama de exportação. Essa exportação está seguindo aqui a cartilha da colonização, certo? E, obviamente, quais os principais portos da saída desses produtos tropicais? Salvador e também Recife. Você deve lembrar que na aula anterior eu disse que não tem como falar da história de Sergipe sem conectar com a história da Bahia. Apesar, professor, mas Sergipe não era uma capitania independente? Sim. Mesmo com essa independência, do ponto de vista econômico e administrativo, tem essa ligação com a Bahia, certo? Tem essa ligação com a Bahia. Daí o que a gente pode também definir nesse cenário, olha só, a importância comercial manteve-se após a anexação de Sergipe à Bahia em 1763. Ou seja, antes Sergipe independente já tinha essa ligação, certo? Já tinha essa, não vou dizer aqui subserviência, mas de certo modo já era um território subalterno, né? A Bahia, eu só melhorei, né? Eu falei, não vou usar subserviência ou subalterno. Mas a ideia é a seguinte, pessoal, entre 1549, isso aqui é um ponto também bem interessante para você anotar aí, entre 1549 e 1763, a capitania da Bahia era o centro administrativo da América Portuguesa. Então, se a Bahia, nesse intervalo, tem essa força política, essa força econômica, consequentemente, isso vai se refletir nessa relação de poder entre a Bahia, quero escrever aqui Bahia, entre a Bahia e Sergipe, certo? Então a Bahia é forte, sim, e isso faz com que Sergipe, mesmo independente, tenha essa ligação aí com a Bahia, beleza? Tranquilo? Então, outro ponto também para você anotar na ideia, nessa percepção, por que conquistar Sergipe? Qual a justificativa da conquista de Sergipe? O que levou Cristóvão de Barros, 1590, liderando aí um numeroso exército, conseguindo vencer
em combate à resistência local, fundando o Arraial de São Cristóvão. Olha, entre as argumentações, eu citei aquela questão de anexar ou servir de ponto. Aqui você tem Bahia, aqui tem Pernambuco e aqui Sergipe. Então, Sergipe seria essa conexão, esse caminho, essa passagem para o norte, destacando a capitania de Pernambuco, salientando que Alagoas, o território de Alagoas, pertencia à capitania de Pernambuco, beleza? Mas também a gente tem que colocar uma outra justificativa, porque há interesses, tá, dos moradores da Bahia, chamada Bahia de Todos os Santos, há um interesse pelos pastos dos rios, Real, Piauí, Vaza Barris, Sergipe, Japaratuba e o Rio São Francisco. Então há esse interesse. Daí, do sertão, o interior, provinham riquezas e ao mesmo tempo estavam ou entravam produtos originários de muitas partes do mundo para abastecer esse local, esse território. Mas o grande interesse é justamente essa expansão da pecuária nos sertões de baixo, ou seja, a ocupação dessa área que hoje equivale ao território de Sergipe, certo? Então, a riqueza da capitania de Sergipe teve forte ligação com a produção de açúcar, e aqui eu destaquei principalmente aqui, olha, século XVIII, e a criação do gado, isso após a conquista, século XVI, século XVII, certo? Também destacar os engenhos, que tiveram um papel importante na geração de riqueza. Por exemplo, né, o engenho Camaçari, que foi morada de José Ribeiro Navarro, no termo da cidade de São Cristóvão. José Ribeiro Navarro, do engenho Camaçari, possuía grande riqueza pela produção de açúcar e pelo plantel, olha, de escravos, porque o tráfico negreiro também gerava riquezas. Então, ao falar sobre economias fundadoras, exploração do pau-brasil, criação do gado, a pecuária, a produção açucareira e o tráfico negreiro também era fundamental nessa lógica do lucro. Agricultura e pecuária era o caminho, olha, eram o caminho mais natural para a acumulação de riqueza. O mercantilismo fala sobre esse exclusivismo, a questão da balança comercial favorável, e a agricultura, o extrativismo vegetal, a exploração da cana-de-açúcar, assim como a pecuária, se tornaram aí caminhos, tá, para o lucro da coroa portuguesa. Eu já falei diversas vezes que é muito comum falar, e até a própria prova eu acredito que deve explorar isso, né? Pecuária, açúcar, mas também, vamos aqui, né, endossar uma das atividades econômicas importantes na capitania de Sergipe era o cultivo de coco e a extração do sal, uma novidade. Então, pode aparecer de repente na prova e você já fica ligado. Ah, professor, mas a base econômica era cana-de-açúcar, pecuária. Sim, mas também há esse espaço para o cultivo de coco e a extração do sal, né? Então, só para resumir tudo aquilo que eu já falei nessa reta final, o complexo da atividade açucareira, a lavoura da cana-de-açúcar, o engenho, a roça, os escravos, os animais de tração. É aqui, pessoal, a montagem do engenho. O engenho tem essa complexidade, certo? O engenho e essa complexidade. A lavoura, a maior parte, latifúndio, a roça, de repente, para alimentação, agricultura de subsistência, né, os escravizados, os animais de tração, porque o gado também é utilizado na moagem da cana, principalmente naquele tipo de engenho trapiche, certo? Isso possibilitava alguns indivíduos não só fazer parte de um circuito mercantil dentro do Brasil, mas também, do mesmo modo, dentro do Império Português. E também destacar a mão de obra livre, viu, pessoal? Carpinteiro, marceneiro. Então, você tem pessoas que trabalham e também chegam a receber, certo? Então, as caixas de açúcar de Sergipe iam parar nos portos da Bahia, disse a vocês, os principais portos de Recife, Pernambuco e Salvador, certo? De lá para o porto de Lisboa para o porto de Cádiz, ou de Lisboa para Amsterdã. É a lógica já de uma globalização, né,
esse intercâmbio aí já no século XVIII, Sergipe fazendo parte. Assim, a indústria açucareira se estabelece em solo sergipano, definitivamente apenas em fins do século XVIII, certo? Então vamos lá, exploração pau-brasil, século XVI, após a conquista, destaque para a pecuária, século XVII, o avanço dessa pecuária, século XVIII, final do século XVIII, você vai ter aqui o destaque para a indústria açucareira em Sergipe. E aqui interessante, né? Eu trouxe aqui um trecho assinalado por Josué Passos Sobrinho e Ricardo Lacerda, esse excerto bem interessante. A produção da cana-de-açúcar afirma-se definitivamente no território sergipano no final do século XVIII. Como é bom, pessoal, você trabalhar com aquela fonte segura, resultado de um trabalho acadêmico, de uma pesquisa ampla. Então, caindo na prova, se liga, a produção de açúcar afirma-se definitivamente no território sergipano no século XVIII, ocupando as áreas litorâneas, que era comum, né? Litoral, zona da mata, até então, né, voltadas para a pecuária e produção de gêneros alimentícios. Em 1724, Sergipe contava com 25 engenhos. Em 1780, já são 140 engenhos em funcionamento. A economia açucareira, ainda que disseminada no território, tem núcleo central a região do rio Continguiba, que respondia por 3/4 da produção açucareira do início do século XIX. Então, aqui, o rio Cotinguiba, né? Cotinguiba, 3/4, ou seja, vamos colocar 100 toneladas, né? Você tem 75, no caso aqui, né? Isso, 75 só nessa área, certo? Enquanto a pecuária se deslocava em direção ao agreste e ao sertão. É interessante, né? Porque aí você vai ter Sergipe, a parte litorânea, o litoral sergipano, destaque para a produção açucareira, enquanto que o sertão agreste, a pecuária, essa transição. Aqui o casarão no Engenho Pedras, em Maruim, Sergipe, foi um dos principais engenhos da região do Cotinguiba. Em prédio foi uma cópia, né, do Palácio do Governo, né, construído no final do século XIX por Paulo Vieira de Melo Castro. Aqui a imagem bem interessante nesse mapinha, né, o mapa de Sergipe com suas bacias hidrográficas, em destaque aí a região Cotinguiba. Justamente aqui, meu povo, e eu falei várias vezes que, até enfatizei agora, a justificativa da conquista desse território. Entre essas justificativas, eu coloquei os interesses dos moradores da Baía de Todos os Santos pelos pastos dos rios. E aí eu destaquei justamente, né, os rios Real, Piauí, Vaza Barris, Sergipe, em relação à pecuária. Do ponto de vista aí também da produção açucareira, é importante destacar as águas desses rios em processo de ocupação. Não é só em Sergipe, a própria capitania de Pernambuco, a própria Bahia, né, você vai ter a utilização dessas águas justamente para o cultivo, até daquele tipo de engenho chamado engenho real, né, usando aí a força hidráulica. Aqui o mapa da região de Cotinguiba, com os seus principais rios e núcleos urbanos no século XIX. Sergipe e outros sertões, aí a parte interiorana, né, no período colonial, produziu açúcar, courama, algodão, tabaco, ofereceu mão de obra indígena e traficou escravos. Esse tráfico que gerava bastante lucro. Aquela lógica, aquela pergunta básica que eu sempre gosto de fazer, o que gerava o lucro? Era a demanda de trabalho ou era justamente o que a gente pode dizer, que gerava fortunas? Era a demanda do trabalho ou o tráfico negreiro? Olha, para muitos autores, de repente, para aquela lavoura canavieira, 10 escravizados, de repente, poderia suprir.
mas o tráfico negreiro, você conseguindo esse escravizado através do escambo, aguardente, e vendendo aqui um valor hoje seria 50, 60 mil reais, então era uma atividade lucrativa. Apesar de não ter tanta demanda, professor, em determinadas regiões, mas ter um escravizado também era sinal de poder, de status, certo? Daí, meu povo, aqui a gente já destaca nessa sociedade do couro, né? Quem falou aí da produção açucareira, mas também destacar a pecuária, certo? Destacar também a pecuária nesse processo aí dinâmico, podemos dizer, da economia, tá? Courama aí, você perguntou, um concurseiro aqui mandou uma mensagem, né? Que a gente pode lembrar daquele conceito da civilização do couro, certo? Aquele traje de couro composto de gibão, né? Perneira, aquela vestimenta, né, típica do vaqueiro, e aí Courama em relação ao couro, tá? Essa civilização que é desenvolvida, essa sociedade do couro, que também vai movimentar a economia. Até hoje, é só você perceber que há um público muito forte nessa prática hoje, né, que é comum na vaquejada, negociações, né, do gado, aquele gado que é criado e aí vai uma fortuna, né? Então, essa civilização, essa sociedade do couro ainda é bastante lucrativa nos dias atuais. Então, a par da dinâmica social e econômica que ostentou e pelo palco social que oferecia a alguns grupos da sociedade, criou condições para que, 2 anos antes da independência do Brasil, 8 de julho de 1820, o rei Dom João VI assinasse o decreto de emancipação de Sergipe, face à Bahia. Então, a emancipação de Sergipe, olha, você tem 1820, nomeando aí, né? Nomeando Carlos César Blamarque como primeiro governador do estado. Então, também é uma data emblemática que deve ser lembrada, certo? Então, aí o contexto da emancipação do Brasil, a partir da Revolução Pernambucana, Revolução Liberal do Porto, 1820, o desgaste da relação entre os habitantes do Brasil e também a própria coroa portuguesa, a Revolução Liberal do Porto, que exige o retorno do rei, e a independência do Brasil, que acontece em 7 de setembro de 1822, só que o edital dá aquele pulo, né? Sai dessa parte colonial e já vai para a República, que será o nosso próximo assunto. Só que antes disso, vamos responder questões? Eu volto daqui a pouquinho para deixar você ainda bem mais preparado, porque aqui é assim, como você é disciplinado.